Somos gratos a Deus por esta oportunidade e nesta noite Ele nos faculta de mais uma noite estarmos juntos com os irmãos, o adorando, o bendizendo e exaltando o seu santo nome. Louvo a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus pela vida do pastor Antônio, que é meu amigo particular. E quantas vezes o Senhor precisar, eu estou à sua disposição. Porque temos que ser gratos a Deus pelos homens de Deus que Ele tem nos colocado ao nosso lado. Amém? No livro de 2 Reis, no capítulo 4, alguns homens de Deus já passaram por este altar falando acerca deste tema. Mas Deus colocou algo no meu coração para eu falar acerca disso. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Sou grato pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E aqueles que não puderam vir, Deus sabe por que não veio. 2 Reis, capítulo 4, versículo 33. Então ele entrou, fechou a porta, orou a Yahvé, o Senhor. Amém? Eu quero que toda a igreja diga esse versículo, por gentileza. Pode falar, fica à vontade. Entrou ele, fechou a porta, e saiu ele, ambos, e orou ao Senhor. Amém? Podem sentar. Quando o pastor me fez o convite de estar ministrando nesta noite acerca deste tema, eu fiquei um pouco preocupado, porque é um tema que fala acerca do sobrenatural na minha e na tua vida. Sobrenatural esse, queridos, que temos que acreditar, porque o sobrenatural de Deus é mais real do que o que a gente pode tocar. Quantos acreditam nisso? Aleluia. O sobrenatural de Deus na vida do cristão é tão real que quando Deus fala que vai fazer, pode acreditar que Deus vai fazer. O sobrenatural de Deus na vida do cristão é tão real que quando Deus diz que vai dar, pode tomar posse, porque quando Ele fala, está cumprido, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quero falar acerca deste versículo, ao qual o homem de Deus teve que exercitar mais uma vez a sua fé. Fé essa que Eliseu tinha que mostrar àquela viúva que Deus ainda era com ele. Acerca deste versículo, Deus me leva ao começo deste capítulo. Vemos a história de uma mulher que tinha 2 filhos. Era mulher de um dos profetas, e ela foi ter com este profeta, que o seu marido tinha falecido, e os credores tinham ido até a sua casa tomar os seus filhos. E ela, na posição de mãe, se desesperou. Mas ela foi ao lugar certo, procurar a pessoa certa, e ele deu o conselho certo àquela santa mulher. Então é isso que eu quero levar à sua vida nesta noite, acerca do que você tem que procurar, acerca de quem você tem que procurar, porque tem gente procurando a pessoa errada e escutando o conselho errado, está chegando ao cumo de não sei nem dizer o nome, irmão, que você vai chegar até a morrer espiritual se você for mais adiante. Você não pode escutar um conselho daquelas pessoas que querem lhe matar espiritualmente. E aquela mulher, no capítulo 4, vemos a narrativa desse texto acerca desta mulher que tinha 2 filhos, e ela procura o profeta Eliseu, e diz a ele, conta uma história a ele. Diz, olha, chegou um certo credor na minha casa, bateu na minha porta e disse que o meu marido estava devendo a ele. Mas só que o meu marido morreu, não deixou nada para eu pagar essa dívida. E agora o que é que eu faço? Ele quer levar os meus filhos
a cativo, a ser escravo. Mas eu não quero deixar acontecer isso. Por isso que eu vim te procurar. E aquele profeta olha para ela e diz: olha, minha santa, me diz, o que é que tu tem em casa? E ela diz: olha, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Aleluia. Eu não tenho nada. Aquela mulher não tinha mais nada, a não ser aquela botija de azeite. E o profeta disse: vai, fecha a tua porta. Mas antes de fechar, ele deu uma história para ela fazer. Ele indicou como ela ia multiplicar o que Deus queria na vida dela, queria fazer na vida dela. Ele disse: olha, vai, tu e teus filhos, e começa a tomar emprestado vasos, e não poucos, nas tuas vizinhanças. Imagine se aquela mulher fosse uma mulher que não tivesse amigo nas vizinhanças. Imagine se aquela mulher, pastor Antônio, fosse uma crente que vivesse brigando com seus vizinhos. Aleluia. Segura aí que Jesus vai começar agora a falar com você. Imagine aí se aquela mulher não tivesse amigos naquela redondeza. Como ia acontecer o milagre daquela mulher? Aleluia. Não podia acontecer um milagre daquela mulher. A primeira coisa que ela tinha olhado para o profeta e tinha dito: isso não pode. Está errado. Por que não pode? O profeta ia perguntar, mas ele já sabia. Ele ia saber da resposta. Mas aquela mulher deu ouvido ao que o profeta falou. Ela partiu e saiu batendo de casa em casa e pedindo vasilhas emprestadas. Pedindo vasilhas, pastor Antônio, aqueles vizinhos que estavam mandando dela, dizendo: olha, o credor está na casa da crentinha pedindo, cobrando a ela. E agora, como é que ela vai pagar? Se ela não tem condição de pagar. Agora vamos ver, ele vai levar alguma coisa de dentro da casa dela. Só que foi diferente. Quando ela foi ter com o homem de Deus, que deu ouvido o que o homem de Deus falou, o mistério, o milagre aconteceu na vida daquela mulher. Aleluia. Quem que dá ouvido o que o profeta fala? O mistério caiu. Aleluia. E aquelas crianças e a sua mãe começaram a bater em cada porta e pedir vasilhas. Creio eu, a Bíblia não fala, mas eu acredito que muitos olhavam para ela e diziam: ela está ficando louca. Agora há pouco tinha uma pessoa batendo na porta dela, cobrando a ela. E ela agora quer vasilhas emprestadas. Para que essas vasilhas? Deus está fazendo isso na tua vida nesta noite. Ele está mudando o teu cativeiro. Ele está multiplicando o que você tem dentro de casa para mostrar que Ele é na tua vida. Ele vai começar a trabalhar no que você tem em casa. Aleluia. Agora não te esquece de agradecer. E aquela mulher começa a procurar os vasos e dizer aos filhos: olha, vai trazendo que eu vou fazer o que o profeta mandou. Eu vou começar a deitar esse vaso. Essa raspinha de azeite que ainda tem no vaso. Aleluia. E aquela mulher deita um vaso dentro daqueles vasos que estava seco. E eu acredito pelos olhos da fé que Deus olhando lá do céu, aleluia, e dizendo: porque ela deu ouvido ao meu profeta, eu vou abrir a torneira agora. Aleluia, glória a Deus. E quando aquela mulher deita o vaso, o azeite começa a descer, queridos. Se você pudesse contemplar o que Deus faz na tua vida, nesta noite tu não ficava de boca fechada. Aleluia. Não ficava de boca fechada. E começou a encher os vasos. E ela dizia aos filhos